Você já parou para pensar que às vezes você se sente mal quando recebe um elogio? Ou alguém fala bem de você, ou alguém confia uma função a você e você se sente inferior ou incapaz de executar isso? Isso tem muito a ver com autoestima. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. A primeira coisa que você precisa saber é o que realmente é autoestima. A autoestima ela está muito relacionada à sua percepção diante das situações sobre você mesmo. O que acontece? Às vezes você pode ter um senso de pouca eficiência, o que quer dizer? Quando você se depara diante dos desafios da vida e acredita que você é incapaz de resolvê-los. O segundo ponto é sobre o autorrespeito. É quando você se aceita situações, aceita pessoas, aceita estar em lugares que na verdade você sabe que isso é ruim para você. Então, o conceito de autoestima ele está relacionado a principalmente esses dois fatos, tanto a sua percepção diante de um desafio, se você é capaz ou não, e também o seu respeito com si próprio. Se você dá margem para as outras pessoas poderem diminuir a sua visão sobre você. E quando você tem essa percepção equivocada, essa percepção depreciativa de você, isso pode gerar vários impactos na sua vida. E isso faz toda a diferença se você vai estar bem ou não. Eu vou falar agora 4 sinais que podem indicar que você tem autoestima baixa. O primeiro sinal é a dificuldade que você tem de falar não. Diante de situações onde você é questionado, onde você é perguntado, você tem um interesse em fazer algo, se você tem interesse em ceder algo, se você tem interesse em conceber algo para alguma pessoa, você fala constantemente que sim. Se alguém te chama para sair para algum lugar que você não quer ir, mas você com medo da rejeição dessa pessoa ou o que ela vai pensar de você, você fala que sim. Às vezes você tem uma questão financeira, você é questionado por algo, você é ofertado a comprar algo e você com a dificuldade de falar não, você fala sim, mesmo que isso vai te gerar um custo depois que você não tem interesse em assumir. Ou, às vezes, você fala sim só pelo simples fato de não ter a coragem de dizer não e aceitar as consequências desse não, mesmo que isso seja bom para você. O segundo sinal é do perfeccionismo. Às vezes você deixa de fazer algo pelo simples fato de que você tem medo do julgamento. Você tem medo das pessoas não gostarem, você tem medo das pessoas falarem mal. Só que você sabe que é necessário de fazer, mas com a queixa de que você precisa ser perfeito naquilo, você acaba se paralisando e não executando aquilo que precisa fazer com a ideia do perfeccionismo. O terceiro sinal é o da autoestima baixa. Você aceita pessoas que você não deveria aceitar próximo de você, você aceita líderes que extrapolam a liderança e te submetem a situações abusivas. Por quê? Porque você, com a autoestima baixa, acredita que isso é o máximo que você vai conseguir. Isso é o máximo que você merece. Isso é o máximo que alguém pode te oferecer. Então, o terceiro sinal é que você aceita menos do que você merece. O quarto sinal é a síndrome do impostor. Você acredita que quando você gera uma conquista, quando você consegue algo além do que você está acostumado, isso foi uma sorte, isso foi uma situação do acaso, não foi uma situação que você construiu, uma situação que você investiu tempo e chegou a esse ganho. Pelo contrário, isso é uma coisa, você acredita que esse ganho, essa conquista que você teve foi uma coisa isolada que não vai se repetir. Porém, você se submete a essas situações, todos esses sinais, e você entende como se fosse uma fraude. Você, às vezes, até se boicota para que não gere novas conquistas, porque você acredita que não é capaz. Esse é o quarto sinal. Por que que isso acontece? Porque as pessoas
Algumas pessoas têm uma autoestima maior e outras menores. Você acaba construindo uma autoestima baixa. Existem vários fatores. Muitos estão relacionados à sua criação na infância. Às vezes a ausência paterna, às vezes a forma de criação materna, elas conseguem estar te gerando insegurança, às vezes um bullying na escola, situações no trabalho que você não deveria aceitar. Imagina você criança, em situações onde você não recebia amor, não recebia afeto, não recebia palavras de afirmação, muito pelo contrário, onde você, nas suas relações, foi construído na sua infância um ambiente, uma situação onde você constantemente era rebaixado. Então, seus familiares te chamavam de incompetente, te chamavam de uma pessoa, te falaram que você era uma pessoa burra, te falaram que a vida é difícil, te falavam constantemente que você não seria capaz de chegar em lugar nenhum. Às vezes, as pessoas que até te amavam te repetiam que você não era capaz de atingir alguma coisa, porque elas também acreditavam por si só que elas também não eram capazes e elas não queriam frustrar você, elas queriam te privar de uma dificuldade que você pudesse ter. Então, constantemente, elas repetiam que, na verdade, você não ia conseguir atingir algo do que elas já atingiram. Outra situação é a de bullying. Às vezes, na escola, pessoas precisavam literalmente, de forma pejorativa, pisar em você para poder elas se sobressaírem. Então, elas não aceitavam que você pudesse ser melhor do que elas e praticavam o que a gente chama de bullying. Então, essa é um tipo de situação que faz com que você hoje na vida adulta tenha lembranças. Quando você está diante de uma situação, essas coisas fazem com que você paralise. E agora eu vou falar 4 coisas que você pode fazer, que você pode executar a partir de agora, que vai aumentar a sua autoestima. A primeira coisa é cumpra metas que você determinar, como por exemplo, o horário que você vai acordar. Se você colocar o seu despertador para despertar às 7 da manhã, cumpra esse horário das 7 da manhã. Quando você promete, quando você faz uma agenda, você cria um lembrete, você faz um compromisso, você não cumpre com ele, você está nutrindo na sua cabeça essa ideia de que você não consegue. Então você cria metas, cria objetivos e você não os conclui. Você está reforçando a crença de que você não é capaz. Então, crie desafios, crie metas que você consegue atingi-las e as cumpra. E isso vai reforçar cada vez mais na sua mente a ideia de que você é capaz sim. O segundo ponto que você pode começar a executar é a arte de dizer não. Dizer não, na verdade, para quem nunca teve essa habilidade, ele é libertador. Sobra mais tempo para você, você deixa de se submeter a situações que você sabia que era desagradável para você. Você começa a entender e impor limites às pessoas. Você deve sim, em algumas situações, entrar em confronto para que isso gere um conforto para você prolongado. Às vezes tem uma pessoa que você se encontra com ela, você sai com ela, você tá perto dela e quando você tá com ela, você na verdade se sente mais mal do que quando você não tá com ela. Porém, você não nega de estar com essa pessoa, você não fala não para essa pessoa com medo da rejeição. Porém, faça esse desafio, comece a falar não mais vezes. Você vai ver que na verdade isso vai construir, vai delimitar a sua autoestima, vai dar um significado novo para sua vida. O terceiro ponto é o da voz crítica que vem na sua cabeça toda vez que você está diante de uma situação que você precisa executar. E você fala: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não posso diante dessa situação. Bloqueie essa voz, não deixe ela se sobressair na sua mente. Vá lá, faça. E se você vê que está sendo paralisado por alguma coisa, pense: por quê? De onde que está vindo? Será que isso é racional? Será que isso é uma coisa da minha cabeça ou realmente isso é um impeditivo? Se não é, vá e faça, mesmo que você se sinta desconfortável, porque depois esse desconforto ele desaparece. A quarta coisa que você pode fazer é procurar um profissional. Às vezes, durante uma consulta, você pode ter essa sua autoestima ressignificada, ela pode ter um novo
direcionamento para você. Você pode entender ela como uma coisa normal, mas ter novos resultados diante disso. Então, às vezes, com um profissional te acompanhando, você consegue ter sua autoestima retomada. Então, é muito importante que, se você tentou por meios próprios e ainda não conseguiu, procure um profissional. E eu quero que você entenda que desenvolver autoestima ela é um processo que dá para ser feito, demanda energia, mas que é libertador. E que depois que você começa a ter a sua autoestima retomada, você se sente muito melhor. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele com alguém. Às vezes você vê alguém que tem uma autoestima baixa e você ela pode ter um novo significado a partir desse vídeo. Compartilha, então, curte, se inscreve no canal para que eu possa estar criando novos conteúdos e comenta aqui se você já passou por alguma das situações de você ficar paralisado diante de uma coisa porque você se sentia inferior. A gente se vê num próximo vídeo.